Fala galera, estamos reunidos para fazer mais um Top 5. Estamos aqui de novo, já gravamos a primeira parte desse vídeo Top 5 aí, primeira parte, e agora Top 5 dos versos mais mal interpretados, parte 2. E o Top 5 vai para 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conhecerei a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Muitos usam esse versículo para dizer que Jesus Cristo se tornou pobre em sua riqueza, para que todos os cristãos fossem ricos. Isso é uma falha muito grande, porque o contexto do capítulo 8 você vai ver o apóstolo Paulo falando daqueles que deram tudo que tinha para suprir as necessidades da igreja. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele está falando diretamente sobre a questão dos irmãos e a posterioridade deles, ou seja, as igrejas ali necessitavam. Então a graça de Cristo está nisso, porque ele se despiu da sua glória, que é a sua riqueza, para que a gente se tornasse rico por meio do evangelho. A nossa riqueza principal é o evangelho e não os bens financeiros. Pelo contrário, Paulo fala com que os cristãos ali doassem os bens financeiros para ajudar e suprir as necessidades dos irmãos das outras igrejas. Então isso é uma falha muito grande pensar dessa forma. É uma cristologia básica, né? Cristo se humilhando, se tornando em forma de homem, de servo, esvaziando assim de sua divindade, que nós vamos falar sobre isso especificamente, Jesus continua sendo Deus, mas é um entendimento de riqueza do evangelho, que provém do evangelho, nós somos ricos em Cristo por conta daquilo que ele fez por nós. E em quarto lugar está o versículo queridinho dos amados queridos, que eu não vou citar o nome. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías 53:10. Muitos usam esse verso para dizer que nesse contexto, fora desse contexto, que a vontade do Senhor na sua mão, na minha mão, na mão dos cristãos vai prosperar. Só que o que eles esquecem é que dentro do seu contexto, esse verso está tratando diretamente de Cristo. E eles esquecem que Isaías 53 é de fato o sacrifício de Cristo, determinado ali, profetizado por Isaías. Então, quando você lê o capítulo todo de Isaías 53, você compreende que a vontade do Senhor prosperará na sua mão. A mão de quem? Sua mão, mão de Cristo. E não na minha mão, na sua mão. Então, em terceiro lugar aí nessa lista dos versículos mais mal interpretados aí, está o versículo 13 do capítulo 28 do livro de Deuteronômio, que diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, o que as pessoas fazem com esse texto? Dizem que, então Deus quer que eu como cristão seja sempre o patrão, esteja sempre por cima, esteja colocando os outros como subordinados, esteja em cargos altos aí nas empresas e seja lá o que for. Mas quando olhamos para o contexto desse texto, o capítulo 28 ele está dividido. Primeiro, as bênçãos para o povo de Israel se eles obedecessem a Deus, e na segunda parte do capítulo, falando das maldições se eles desobedecessem a Deus. É tão incrível que as pessoas não olham o contexto e não lêem os outros versículos, que nessa segunda parte de maldição tem doença para o povo, doenças graves se eles não obedecerem. Os outros povos iam invadir lá as casas e tudo, iam roubar as colheitas e tudo mais se eles desobedecessem. Então, o importante é entender que aonde o texto se encontra na história ali da revelação de Deus, num discurso de Moisés para o povo, e entender que a Escritura ensina o quê? No Novo Testamento. O que a Bíblia como um todo ensina? Que o cristão deve sempre olhar o outro como superior. Nesse contexto aqui era um contexto de bênção e maldição para o povo que obedecesse ou desobedecesse os mandamentos de acordo com as outras nações. Israel seria a cabeça, as outras nações seriam caso. Nós vemos, então quer dizer que a gente pode aplicar o povo de Israel invadindo, matando os outros povos e tudo, e aplicar isso ao contexto que vivemos hoje. Com o evangelho as barreiras das nações foram quebradas. Então nós vemos esse versículo de cabeça e cauda como bênção. Na segunda parte nós vemos que se o povo desobedecesse, as outras nações seriam cabeça e Israel seria cauda. Então está num contexto bem específico e ele não deve ser interpretado e aplicado dessa forma para os cristãos, como as pessoas fazem. E na posição de número 2, o maravilhoso, o queridinho, Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isso aí, Bruno, você esqueceu de falar isso no outro. Eu vou dizer uma coisa a você, cara. Esse é o verso que olha pra mim assim e diz assim:
tapa na cara. Brincadeiras à parte, irmãos, muita gente usa esse verso para dizer que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e por isso o cristão ele não pode ficar doente. Muitos dizem que se fica doente é porque ele está em pecado. Será que é isso mesmo? Se você for pegar e analisar especificamente Mateus 8,17 e 1 Pedro 2,24, você vai compreender que a aplicação desse verso ela é clara. Em Mateus 8,17 vai ficar claro assim, ó. Curou todos os que estavam doentes. Quem? Jesus. Já que Isaías estava tratando de Jesus, que ele levaria sobre si as enfermidades. E vai falar, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas doenças. E levou sobre si as nossas doenças. É cumprimento de profecia. A gente está vendo uma profecia bíblica do Antigo Testamento sendo cumprida no Novo Testamento. De fato, Isaías 53 é cumprido, ou seja, agradou Deus moê-lo. No início do capítulo você vai ver, Cristo foi moído. Aqui é um cumprimento da profecia de Isaías 53. Então, essa aplicação de que a gente não pode ficar doente, segundo Isaías, é uma interpretação muito feia, muito descarada, para poder distorcer a palavra de Deus e aplicar no que você quer. A mesma aplicação vai ter em 2 Pedro 2,24, que vai dizer, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então isso é bem claro e evidente que a ideia central de que Cristo tiraria o pecado dos cristãos. Ou seja, os que vêm a ser cristãos é liberado do domínio do pecado, é liberado do poder do pecado. Diego já falou tudo, né? Mas só acrescentando um pouquinho, se você fizer um esforço nas cartas de Paulo, você vai ver alguns irmãos doentes lá. Paulo deixou fulano doente em tal cidade, não lembro o nome agora. Timóteo tinha algumas enfermidades no estômago e tudo mais. Então, como conciliar isso? Cumprimento de profecia, Jesus levando as doenças ali, curando pessoas e cumprindo a profecia de Isaías. E em primeiro lugar, o vencedor da lista de hoje, dos mais mal interpretados, está Apocalipse 3:20, muito usados aí nos evangelismos. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrará e eu cearei com ele e ele comigo. Então eu prego, as pessoas evangelizam dizendo, Jesus está à porta do seu coração, abra e se converta e se arrependa dos seus pecados. Mas fica tão fácil aí fazer uma aplicação correta, interpretação correta, quando nós analisamos o contexto do texto, que é as cartas escritas a quem? Igrejas. Ou seja, comunidades de salvos, comunidade de pessoas salvas, igrejas. Então o que estava sendo descrito era uma exortação do próprio Jesus, né, através do apóstolo João, àquela determinada igreja, que era a igreja de Laodiceia, dizendo que Jesus estava à porta da igreja para entrar para a igreja e ceiar. Uma questão de comunhão e aproximação da igreja com Cristo. Era uma exortação aos irmãos e que não pode ser aplicado dessa maneira a pessoas não salvas, né, para o evangelismo. Jesus está à porta do seu coração, batendo para que você abra e ele possa entrar. Não, mas é a igreja, uma exortação à igreja. E esse foi, pessoal, mais um top 5 dos versos bíblicos mal interpretados. Aqui, fazendo o nosso julgamento, né? Analisando. Então, como nós falamos da outra vez, você pode também colocar aqui nos comentários alguns textos, alguns versos que você analisa aí, muitos irmãos, muitas pessoas usando de má interpretações, né, com esses textos. Você pode colocar aqui nos comentários. A nossa ideia principal não é fazer chacota das interpretações erradas, mesmo que compreendemos que é algo muito sério, se trata da palavra de Deus e tem que ter reverência, mas sim trazer com bom humor essas interpretações que são erradas de fato. Esse é o nosso objetivo, é um incentivo para que vocês pratiquem isso, né? Analisem se tem pessoas usando esses textos assim mal interpretados e você corrigir com amor, né? Siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, melhor falando, siga nossas redes sociais, interaja conosco para que possamos trazer o melhor conteúdo a cada dia mais e mais. Então pense conosco, nos ajude a fazer esse canal crescer para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Valeu, até a próxima. E se você vê algum irmão aí cometendo essa gafe, fazendo uma interpretação do tipo a qual a gente está pondo aqui, chama ele no canto, conversa com ele, explica, mostrando a escritura dentro do contexto, para que assim a gente possa ser edificado e crescer mutuamente na graça do Senhor Jesus Cristo.